E se os galãs mais brilhantes de Hollywood escondessem a sua maior verdade, mesmo à nossa frente? Durante a nós, dominarão o Esran com imenso charme, enquanto arriscavam tudo para poderem viver com total honestidade. Mas isto não é só aparência. É sobre coragem, legado e as estrelas que revolucionaram Hollywood ao assumirem quem realmente são. Fique desse lado, porque algumas destas histórias vão surpreender mesmo qualquer um. Ricky Martin. Ricky Martin, o icônico cantor, ator e escritor de Porto Rico, é muito mais do que um simples astro pop do final dos anos 90. Ele é uma autêntica força cultural que ajudou a redesenhar toda a cena musical do planeta. Quando o tema Living La Vida Loca explodiu nas tabelas, não se limitou a dominar as rádios. Mostrou a milhões de ouvintes nos Estados Unidos e muito para além disso. Energia, o ritmo e a paixão do pop latino. Com atuações eletrizantes e um charme magnético, Martin tornou-se famoso quase do dia para a noite. Numa carreira de décadas, vendeu mais de 70 milhões de discos por todo o mundo, o que prova o seu apelo duradouro. Em março de 2010, Ricky Martin fez história novamente. Desta vez, longe dos palcos, revelando um enorme ato de coragem puramente pessoal. Através de uma declaração pública muito emotiva, ele assumiu ser homossexual, descrevendo a sua verdade como uma autêntica bênção que lhe permitiu viver em paz e com total autenticidade. Para muitos fãs, em especial dentro da comunidade latina, onde estes temas eram tantas vezes evitados, a sua enorme honestidade foi profundamente marcante. A decisão de Martin deu visibilidade a imensas pessoas que há muito se sentiam ignoradas e acabou por o estabelecer firmemente como uma voz de força silenciosa e dignidade. Igualmente fascinante é a evolução de estilo e presença de Martin. Os primeiros fãs ainda se lembram do jovem galã de cabelo espetado e atitude confiante. Com o tempo, aceitou a mudança, experimentando novas tendências de moda e imagem. Hoje, com o cabelo comprido e uma barba rústica, ele transmite uma elegância madura, que parece totalmente natural e segura. O seu visual reflete o seu percurso confiante, autêntico e livre de fingimentos. Hoje, Ricky Martin afirma-se como um duradouro ícone pop americano, celebrado não apenas pela sua música, mas também pela sua coragem, integridade e humanidade. O seu legado continua a ecoar entre as gerações, provando que a verdadeira grandeza reside tanto no talento como na verdade. Lil Nas X. Lil Nas X, de seu nome, Montero Lamar Hill, é um rapper americano, cantor e é um compositor que veio redefinir o que significa ser corajoso na atual cultura pop. Nascido em 1999, ele subiu ao estrelato com uma idade que surpreendeu tudo e todos, tornando-se depressa numa voz muito forte pela autêntica e livre expressão. O seu sucesso chegou em 2019 com Old Town Road, um fenômeno que fundiu histórias do country com os ritmos do hip hop. A canção não se limitou a atingir o topo das tabelas. Ela fez mesmo história ao manter-se firmemente em primeiro lugar na famosa Billboard Hot 100 por um recorde absoluto de 19 semanas consecutivas, acabando por moldar todo o som da música mainstream. Nesse mesmo ano, durante o mês do orgulho, em junho de 2019, Lil Nas X voltou a captar as atenções de todos, desta vez pela sua honestidade pessoal. Ele assumiu a sua homossexualidade nas redes sociais, revelando que já se tinha aberto com a sua família no início desse mês. Embora o anúncio tenha recebido uma enorme onda de apoio, também gerou algumas críticas.
Ainda assim, Lil Nas X enfrentou as reações com confiança e serenidade, recusando desculpar-se por quem é, e a sua calma atitude ecoou profundamente, especialmente com os fãs jovens que procuram representação e coragem. Em janeiro de 2023, ele continuou a mostrar-se muito aberto sobre o seu caminho pessoal, ao questionar com bastante humor se seria um pouco bissexual, perguntando aos fãs se eles se importariam com isso. A sua honestidade, Levé mostrou que a autodescoberta pode ser contínua, reflexivo e alegre, muito além da música. Lil Nas X é amplamente celebrado pelo seu estilo inesquecível, inspirando-se no imaginário dos cowboys do Oeste e no brilho da alta costura. Ele consegue transformar cada aparição pública num verdadeiro manifesto. No palco ou na passadeira vermelha, o seu estilo audaz reflete a mensagem "Sê tu próprio, sem medos". Com imenso talento, humor e muita coragem, Lil Nas X continua a desafiar vários estereótipos e a deixar uma marca profunda no entretenimento americano. Noah Schnapp. Falamos de Noah Schnapp, o ator americano, conhecido pela sua comovente interpretação de Will Byers no grande fenômeno global da Netflix, Stranger Things, afirmando-se como um dos talentos jovens mais fascinantes de Hollywood. Nascido a 3 de outubro de 2004 em Scarsdale, Nova York, Schnapp fará 22 anos em 2026. Logo, a partir da primeira temporada, a sua atuação como o silencioso, emocionalmente complexo Will destacou-o, recebendo rasgados elogios por uma profundidade e sensibilidade muito acima da sua idade. Como o crescimento de Stranger Things, como o marco cultural, o Noah cresceu ao mesmo tempo, tanto no seu papel de ator como de jovem, sob os holofotes públicos. Em 2023, o Noah foi notícia por motivos extra-carreira. A 5 de janeiro ele partilhou um vídeo bastante emotivo no TikTok, onde revelou publicamente que é homossexual. Foi um momento discreto e muito poderoso, repleto de muita honestidade, alívio e uma enorme sensação de confiança tranquila. Longe de espetáculos, foi a sua sinceridade que mais tocou as pessoas. Fãs de várias gerações responderam com uma enorme onda de apoio, aplaudindo a coragem de viver abertamente tão jovem, numa indústria tão marcada pela pressão e pelo escrutínio constante. A par da representação, Schnapp tem captado atenções pelo seu estilo visual em constante evolução, com olhos azuis e traços muito suaves, e os caracóis que o caracterizam. Ele traz uma presença fresca e moderna às passadeiras vermelhas e editoriais. O seu visual equilibra a descontração juvenil com uma sofisticação cuidada, atraindo a atenção de grandes criadores e de conceituadas publicações de moda. Ainda no início do seu percurso, Noah Schnapp já conseguiu deixar uma forte impressão. Com muito talento, autenticidade e coragem silenciosa. Seguimos. Ele representa bem uma nova geração de atores que redefinem o sucesso, não apenas pelo que conquistam no ecrã, mas sim por quem realmente são quando as câmeras se desligam. Jaden Smith cresceu imenso, ultrapassando a imagem de estrela infantil de Hollywood, afirmando-se como uma força criativa no entretenimento e na moda. Nascido em 1998, Jaden faz parte de uma nova vaga de artistas que recusam limites tradicionais. Sendo o mediático filho de Will Smith e de Jada Pinkett Smith, ele foi introduzido muito cedo no mundo dos holofotes com uma estreia memorável ao lado do pai, em The Pursuit of Happiness, em 2006. A sua presença natural no ecrã e sinceridade emocional destacaram-se logo,
papel reforçado com o seu protagonismo em The Karate Kid, que lhe trouxe fama mundial. À medida que crescia, Jaden afastou-se das expectativas mais convencionais. Mesmo explorando a música e a representação, ele encontrou uma forte voz na moda. Ficou amplamente conhecido pelo estilo ousado, com um estilo bastante fora da caixa. O Jaden desafia as velhas normas com silhuetas gigantes, cores berrantes e designs que fogem ao gênero tradicional. Quer pise as passadeiras vermelhas ou colabore com marcas de grande luxo, as suas escolhas de moda quebram de forma constante a barreira entre o masculino e o feminino, valendo-lhe o respeito como um verdadeiro inovador e não apenas alguém que segue modas. Corria o ano de 2019. O Jaden falou abertamente da sua identidade numa conversa pública, revelando que já teve relações com homens e com mulheres. Esta honestidade gerou logo um debate enorme e tocou profundamente os públicos mais jovens que procuravam representação e total liberdade de autoexpressão. Em vez de se rotular só para deixar os outros mais confortáveis, o Jaden preferiu colocar a autenticidade e a verdade pessoal acima de tudo o resto. O seu visual sempre mutável, do cabelo rapado às experiências com cores berrantes, reflete a sua filosofia criativa de evolução constante. Hoje em dia, o Jaden Smith é respeitado não apenas pelo apelido famoso, mas pela coragem de desafiar as regras e redefinir o sucesso através da arte da moda e de uma individualidade sem medos. Ele continua a ser uma grande inspiração para outros, a viverem de forma aberta e muito criativa. Falemos agora de Matt Bomer. O Matt Bomer é um aclamado ator, produtor e realizador americano, cuja carreira tem sido marcada pela elegância, profundidade e uma confiança muito discreta. Com um percurso sólido que passa pela televisão, pelo cinema e também pelo teatro, o Bomer conquistou o estatuto de grande protagonista e de excelente ator dramático. Entro nas bocas do mundo ao dar vida a Neil Caffrey, o protagonista da famosa série televisiva White Collar, onde a sua brilhante interpretação de um sofisticado vigarista agarrou o público ao ecrã ao longo de 6 temporadas completas. Mais tarde, mostrou uma versatilidade incrível em projetos de grande sucesso como American Horror Story Magic Mike e no aclamadíssimo filme The Normal Heart. No ano de 2012, o Bomer fez correr muita tinta, não por causa de um papel, mas sim por um momento de enorme honestidade pessoal. Receber um prêmio nos Desert AIDS Project Steve Chase Humanitarian Awards. Ele fez questão de agradecer publicamente ao seu companheiro, o Relações Públicas Simon Halls, e aos filhos de ambos. Foi um momento cheio de classe, muito discreto e com um significado enorme para todos. Longe de ser um anúncio formal e frio, foi apenas uma expressão muito natural de gratidão e de verdade. Esta sua atitude aberta mereceu aplausos gerais e foi um passo de gigante para a visibilidade LGBTQ, mais em Hollywood, sobretudo numa altura em que muitos atores ainda sentiam uma pressão enorme para esconder quem eram. A prestação dramática do Bomer em The Normal Heart, onde retratou de forma muito crua o início da terrível crise do VIH e da SIDA, valeu-lhe um prêmio Globo de Ouro, confirmando o seu estatuto como um artista profundamente sério e muito respeitado. Aquele papel mostrou não só a sua enorme amplitude dramática, como a dedicação a histórias reais e que realmente tocam as pessoas. Mas, além do talento inegável, o Matt Bomer é muito elogiado pela sua aparência clássica e estilo impecável, com traços típicos da velha Hollywood e um gosto muito refinado para a moda.
Ele consegue misturar a sofisticação tradicional com cortes de alfaiataria bem modernos. Quer no grande ecrã ou na passadeira vermelha, o Bomer é a definição pura de uma elegância intemporal. Hoje continua a ser uma figura muito querida de todos, respeitado pela sua arte, pela sua autenticidade e pelo impacto duradouro no mundo do entretenimento americano. Passemos agora a Ezra Miller. O Ezra Miller destaca-se em Hollywood como alguém que nunca teve o mínimo medo de desafiar expectativas, sejam elas artísticas, sociais ou puramente pessoais. Nascido em 1992, Miller tem agora 33 anos de idade e construiu uma carreira marcante definida, tanto pela sua enorme individualidade como pelo puro talento em papéis de grande destaque. Miller rapidamente chamou a atenção, e não foi só pelas suas atuações, mas por uma presença física que parecia sempre fora do comum. Desde o início, lutaram por um espaço próprio como artistas decididos a viver e a criar sempre sob as suas próprias regras. M2012. Ezra Miller assumiu publicamente a sua identidade queer, aproximando-se da comunidade LGBTQ+, numa altura em que este debate era muito raro no topo de Hollywood. Falaram abertamente sobre a rejeição de papéis de gênero rígidos, defendendo que a verdade pessoal importa muito mais do que a mera aceitação social. Em 2018, Miller explicou melhor a sua identidade como pessoa não binária e revelou preferir o uso de pronomes neutros. Esta atitude honesta foi vista por muitos como um avanço real para uma maior visibilidade e representatividade, sobretudo para aquele público que quase nunca via as identidades não binárias serem validadas de forma tão aberta. O visual androgino marcante de Miller e a sua coragem na moda tornaram-se a grande imagem de marca perante o público. Nas passadeiras vermelhas e no dia a dia mais privado, adotam estilos fluidos e arrojados que quebram por completo as barreiras tradicionais do gênero. Cortes de alfaiataria complexos, maquilhagem forte e silhuetas vanguardistas não são apenas escolhas visuais. Passadeiras são sim extensões de toda a sua visão artística. Apenas com o seu estilo, Miller desafia preconceitos antigos sobre o masculino e o feminino na nossa cultura. Mesmo enfrentando phases de enorme pressão e julgamento do público, o impacto cultural profundo de Ezra Miller continua a ser inegável. Para muitos, representam uma mudança real rumo à aceitação da diferença e da livre expressão individual. Pouco preferir a honestidade às regras sociais, Miller continua a desenhar uma nova era no entretenimento, onde a verdade de cada um já não se esconde. Colton Haynes. Colton Haynes, o ator e modelo americano, nascido em Wichita, no Kansas, há muito tempo que conquista o público com a sua forte presença no ecrã e traços clássicos de galã. Começou por dar muito que falar no mundo da televisão, tornando-se um dos favoritos dos fãs ao viver Jackson Whittemore na série Teen Wolf, e mais tarde no papel de Roy Harper, o conhecido arsenal da produção Arrow. Antes da representação, Haynes começou na moda, onde o seu rosto marcante, corpo atlético e carisma forte logo o destacaram no meio. Essa forte presença visual funcionou muito bem ao passar para o pequeno ecrã, garantindo-lhe papéis intensos de ação focados no desenvolvimento psicológico de personagens complexas. Mas por trás de toda aquela imagem segura, escondia-se uma batalha íntima bem dolorosa. Durante o desafio, Haynes viveu sob uma pressão enorme para encaixar no padrão de Hollywood, sentindo-se obrigado a ocultar o seu lado mais verdadeiro. O medo constante do julgamento,
alheio pesava-lhe na alma, desgastando-o por dentro, enquanto tentava equilibrar o sucesso profissional com a sua própria verdade íntima. Em maio de 2016, Haynes preferiu a verdade ao silêncio sufocante. Numa reveladora entrevista à Entertainment Weekly, assumiu abertamente que era homossexual, confessando que sempre soube quem era desde muito novo, mas que fora muito pressionado a esconder tudo para não arruinar a carreira. A reação do público trouxe-lhe um enorme carinho e apoio. Haynes fez questão de partilhar a força que encontrou ao ver-se aceite pela família e pelos amigos mais próximos, admitindo que esse suporte lhe deu a coragem que faltava para viver em liberdade. Este passo corajoso tocou fundo no coração dos seus seguidores, em especial naqueles que também sofriam na sombra para esconder a sua verdadeira essência. Além de representar Colton Haynes, é admirado pelo seu estilo desportivo e sempre impecável. Quer-se um fato, a medida na passadeira vermelha, ou um visual descontraído no dia a dia, a sua moda transmite sempre confiança e naturalidade. Roger Haynes é elogiado não apenas pelo seu sucesso na televisão, mas pela coragem, autenticidade e vontade de inspirar os outros ao viver com toda a honestidade. Muito obrigado por estar aí. Não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar e subscrever para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!